multidão e diz que a multidão parecia ovelha sem pastor. Por quê? Porque havia um pastorado errado por meio desses homens que deturpavam a lei de Moisés e a religião no período. Com base nesta linda metáfora, hoje nós vamos refletir a respeito do tema, os privilégios de ser ovelha. E eu já adianto a você que temos, conforme nos aponta o Novo Testamento, privilégios absolutamente maravilhosos. A melhor coisa que existe é ser ovelha. Você ser achado ovelha é a maior bênção que você pode desfrutar. E é assim que eu quero falar hoje a respeito deste tema. Também já adianto para você o seguinte: ser ovelha é mais, muito mais, do que ser um religioso de aparência. Ser ovelha é muito mais do que você ter afinidade com alguma comunidade eclesiástica. Ser ovelha é muito mais do que ter interesse, por exemplo, na reflexão teológica, transcende todas essas coisas, se eleva diante de todas essas coisas. E por isso que eu quero hoje falar, com base nesta palavra de Jesus, sobre os privilégios. E aí você vai começar a entender a minha perspectiva, os privilégios de ser ovelha. Vamos iniciar então com o primeiro privilégio de ser ovelha. Digo para você que o primeiro privilégio é o seguinte: ovelhas, meus irmãos e minhas irmãs, ouvem. Prestou atenção nisso? Ovelhas ouvem a Jesus. Olha o que diz o versículo 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Mas antes de eu expor aqui sobre esta voz que nos chama, eu quero colocar uma foto ali, por favor, para mostrar para você como era esse ambiente. Apaga essa luz aqui em cima. Como era esse curral? Veja que o curral, na época de Jesus, ele era cercado, era murado, ou tantas vezes o curral, ele ficava numa gruta. E o porteiro ficava na frente para auxiliar o pastor que chegaria com as ovelhas. Essa foto aqui eu tirei lá em Belém, na cidade de Belém, em Israel, e mostra para você como é a gruta. Isso aqui era uma gruta de pastores, onde os pastores traziam as suas ovelhas. Como disse, tinha um porteiro na frente, eles traziam as suas ovelhas e elas ficavam guardadas aqui durante a noite. Se você olhar a parte de cima da imagem, o teto está bastante escuro, está preto. Por quê? Por causa das lâmpadas com azeite que queimavam e iluminavam o ambiente durante a noite, quando o pastor ficava ali com as suas ovelhas. Esta gruta que você está vendo aqui foi usada para esta finalidade na época de Jesus. Era uma gruta, de fato, de verdade, frequentada pelos pastores lá em Belém, em Israel. Pode fechar a imagem, pode acender a luz aqui. Eu coloquei isso a fim de que você entendesse com mais precisão aonde que a gente vai chegar. Agora, note uma coisa. As ovelhas, elas tinham essa capacidade de saber distinguir a voz que se aproximava. E como está claro aqui no texto, elas entendiam que era o pastor que estava chamando elas, por exemplo, para entrar para dentro ou sair para fora da gruta. O versículo 25 nos fala: não conhecem a voz dos estranhos. Não conhecem a voz dos estranhos. E inclusive quero deixar claro para você, neste ponto que eu estou trabalhando, a temática do verso 16, que diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, disse Jesus. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Sabe de quem que Jesus estava falando?
no versículo 16, estava falando de nós. Os não-judeus que abraçariam e se entregariam à sua mensagem. O versículo 16 tem a ver com você e tem a ver comigo. Os versos anteriores têm a ver com os discípulos que estavam ali caminhando com ele, que estavam ouvindo aquela parábola que o mestre estava contando. Mas é importante você entender algo. Ovelha está desenvolvendo uma capacidade que eu digo para você, é fantástica, é necessária. E sem essa capacidade, eu já lhe adianto aqui, é impossível você desenvolver uma vida espiritual a contento. Sem essa capacidade, não tem como a sua vida espiritual decolar. Você vai sempre estar avançando lentamente, ou quem sabe até, infelizmente isso acontece com muitos, rastejando. E não dá para ser assim. Não dá para ser desse modo. Estamos aprendendo aqui com o mestre que ovelhas precisam aprender a ouvir. Ovelhas precisam ter discernimento para entender o que o mestre está comunicando. Ovelhas precisam perceber a orientação do mestre. Eu digo para você que ovelhas, na realidade, elas são sensíveis à voz de Jesus de Nazaré. E essa deveria ser a realidade dos discípulos. É isso que o Senhor estava ensinando. E por isso que nós podemos fazer hoje aqui uma separação muito grande entre uma ovelha, um verdadeiro discípulo, e um religioso ocasional, alguém que flerta com a obra de Jesus ocasionalmente. Existe uma diferença violenta, absurda, quando falamos desses dois grupos. Porque quando você é ovelha, quando você é discípulo, quando você tem caminhada real com Jesus, quando você tem vida espiritual que está avançando, que está se desenvolvendo, quando você consegue perceber que você está crescendo espiritualmente, que você está melhor do que, por exemplo, você era há 4, 5 anos atrás, está crescendo, está desenvolvendo na fé, está aprendendo mais da palavra, você começa a ter a sensibilidade auditiva no sentido espiritual mais aguçada. Você começa a entender quando o mestre fala. Você começa a discernir quando o mestre fala. Você consegue compreender quando o mestre fala. E esta é uma faculdade da ovelha. Essa é uma característica da ovelha. Ele entende que o mestre está comunicando algo. Ele entende que o mestre está dizendo algo. A ovelha, ela percebe a voz de comando do mestre. Agora, quando não se é ovelha e quando não se é discípulo, segue da maneira com que sempre seguiu. Temos um desafio aqui, como você está vendo, porque ovelhas ouvem a Jesus. E é o próprio mestre que está levantando este aspecto simplesmente fundamental para que você e eu estejamos desenvolvendo a nossa espiritualidade. Mas o discípulo consegue fazer isso. A pessoa que está crescendo na fé consegue fazer isso. A pessoa que está dando passos espirituais adequados e está de fato de verdade numa caminhada e numa escalada de crescimento, ele começa a ouvir a voz que ele fala. Ele consegue entender que o mestre está dizendo: meu filho, vai por aqui. Ela consegue entender quando o mestre está dizendo: minha filha, se afasta dessa pessoa e dessa caminhada. Sim, pode até ser um jovem, mas se ele é discípulo, ele começa a entender que o mestre está falando para ele: mude de vida, não ande com aquele grupo de pessoas, não se atreva a desenvolver as mesmas práticas que aquele grupo tem desenvolvido. Ele começa a entender, a voz começa a se manifestar. O Senhor começa a dizer: vai por aqui. O Senhor começa a dizer: faz assim. O Senhor começa a trazer a inspiração necessária, você começa a ouvir. E você sabe que os grandes mestres espirituais tantas vezes dizem que a oração
é mais ouvir do que falar. Sim, existem tradições cristãs antiquíssimas que falam nesses termos, que a oração é mais ouvir do que falar. Ouvir o quê? A voz do Mestre. E quando você não ouve essa voz, você se perde. Quando você não ouve essa voz, você anda por caminhos escusos. Quando você não ouve essa voz, você vai ouvir outras vozes. Quem sabe é a voz dos salteadores, dos mercenários, das propostas religiosas enganosas, das propostas religiosas que não convidam você a uma mudança e ao caminho de ser discípulo. Sim, essas vozes, elas estão se manifestando com poder nos nossos dias e têm capturado tantas vezes os ouvidos de muitos. Não pode ser assim com você. Uma ovelha, ela ouve a Jesus. Essa é uma característica espiritual de um discípulo. Ele está ouvindo o Mestre. Mas eu lhe digo mais uma vez, quem flerta com Jesus, ou aquele que apenas simpatiza com o movimento de Jesus, esse não consegue ouvir essa voz. Mas se você é ovelha, você ouvirá essa voz. Quero mostrar o segundo privilégio de ser ovelha. Ovelhas, meus amigos, são conduzidas por Jesus. A parte B do versículo 3, e as conduz para fora. Prestou atenção? A parte final do versículo, e as conduz para fora. Vou ler o versículo 4 agora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Como eu mostrei para você antes, a necessidade de ouvir. Mas agora o pastor começa a mostrar o caminho. Percebeu isso comigo no texto? E as conduz para fora. Se tem uma coisa que a gente precisa nessa vida, é Jesus nos mostrando o caminho. Agora é bonito você ler no versículo 4, vai adiante delas. O que a gente aprende aqui? É o pastor indo na frente das ovelhas. É o supremo pastor indo na frente das ovelhas, o bom pastor se adiantando, as ovelhas ficam atrás, e ele vai na frente. Eu vejo aqui uma promessa absolutamente maravilhosa, o Senhor Jesus indo na frente do seu povo, o Senhor Jesus indo na frente da caminhada das suas ovelhas, o Senhor Jesus indo na frente daqueles que lhe pertencem. Olha que bênção maravilhosa. Você pensa agora nos seus projetos. Pense agora nas dificuldades que nós temos tantas vezes para criar os nossos filhos. Pense agora nas lutas do trabalho, na necessidade que todos nós temos de pagar as nossas contas, de arcar com os nossos compromissos. Pense na jornada da sua vida, nas exigências da sua vida. Quem sabe você, nos últimos dias, sentiu isso com mais clareza, devido à pressão, como a vida vai se apresentando, como você tem que arcar com, enfim, as suas despesas, como você tem que conduzir a sua vida profissional. Meu irmão, tantas vezes é pressão sobre pressão. E no meio da pressão da vida, tantas vezes nós ficamos perguntando, será que eu devo ir para frente? Será que eu devo retroceder um pouco? Será que eu devo dar uma guinada para a direita? Será que eu devo dar uma guinada para a esquerda? A gente que está vivo passa por isso. Nós que trabalhamos passamos por isso. Nós que temos família passamos por isso. E é ruim quando a pessoa está desnorteada, não é? E quantas pessoas desnorteadas que você conhece? A pessoa sem rumo. A pessoa que não tem norte. A pessoa que não tem rumo definido na vida, ele não sabe o que faz, não sabe o que faz tantas vezes da vida espiritual, não sabe o que faz da vida sentimental, não sabe o que faz do seu trabalho, da vida profissional. Como existem pessoas desnorteadas no nosso tempo. Olha, o que mais você vai ver são pessoas desnorteadas, adultos, homens barbados,
que estão desnorteados e não conseguem ser o norte para a sua família e para os seus filhos, porque estão perdidos e desnorteados. Quantas mulheres desnorteadas, que não conseguem ser luz para os seus próprios filhos, que não têm uma firmeza de propósito, que no fundo, não sabem para onde vão. Quer saber? É uma coisa absolutamente terrível, a pessoa não saber para onde vai. Quando temos um pai de família que não sabe para onde vai, quando temos uma mulher, uma esposa, uma mãe que não sabe para onde vai, pode perceber, os filhos tantas vezes avançam dessa forma, sem saber para onde ir. Meu irmão, minha irmã, você ter um alvo, você ter um norte, você ter uma direção, é algo mais importante que você imagina, algo mais sério e necessário que você imagina. Não obstante isso, olhe que lindo ler o Novo Testamento e ver esta promessa que o Rei Jesus apresentou aos seus discípulos do passado e do presente. Vai adiante delas. O bom pastor, ele vai adiante das ovelhas. Então, quando nós estamos nos sentindo desnorteados, quando estamos achando que não temos direção, é importante compreender que se somos ovelha, se somos discípulos, eu já falei para você que Jesus está falando do relacionamento entre Ele e os seus discípulos. Se somos ovelhas, se somos discípulos, nós não estamos sozinhos. Ele está indo na frente. Ele está dizendo: sigam-me, minhas ovelhas, eu sei o que estou fazendo. Eu sei o rumo, eu sei o caminho. Ele sabe, e é por isso que você viver desconectado de Jesus é a maior loucura que você pode fazer na sua vida, porque você vai permanecer sem direção. Você vai permanecer dizendo, como muitos estão dizendo, estão envelhecendo dizendo, com vários distúrbios na mente, etc. Eu não sei para onde que eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde que eu sigo, minha família parece que não tem rumo. É isso mesmo. Mas quando a gente é ovelha, a gente sabe para onde a gente vai. Sabe para onde que a gente vai? A gente vai atrás do mestre e deu. Sim, porque nós não sabemos tudo, nós não acertamos todas. As nossas escolhas não são sempre as melhores, essa é a pura verdade, mas uma coisa nós sabemos: se nós somos ovelhas e se somos discípulos, Ele está indo na frente. Então o que compete a nós? Siga Ele e deu. Siga Ele e deu. Persevere em seguir Ele e deu. Insista em buscar a presença dEle, siga Ele e deu. O resto é com Ele. O resto vem de Deus. Os detalhes dessa caminhada estão nas mãos dEle, mas é preciso que você entenda: ovelhas são conduzidas por Jesus. Então veja o seu desafio e o meu. A grande questão da nossa vida não é somente ouvir o Mestre. A questão da nossa vida é ser conduzido pelo Mestre. E ser conduzido pelo Mestre é o privilégio de quem é ovelha. Ele vai entender quando o Mestre chamar. Ele vai entender quando o Mestre disser: aqui ó, vai dessa forma. Está aqui o segundo privilégio de ser ovelha. Ovelhas são conduzidas por Jesus. O terceiro privilégio de ser ovelha. Você está comigo? Ou você está distraído? Quem está comigo, diga amém. O terceiro privilégio. Ovelhas são nutridas por Jesus. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. É aquilo que eu já tinha explicado antes. Jesus está dizendo que Ele não é somente o bom pastor, Ele é também a porta.
E nessa porta, duas bênçãos são alistadas, duas bênçãos são reveladas. Você leu comigo o texto no versículo 9. A salvação e a pastagem. Vou ler de novo o verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Falando da salvação, Jesus está dizendo que para desfrutar desse caminho da salvação e da vida eterna, é necessária só uma coisa. O quê? Vida com Ele. Sim, é isso que ele estava dizendo. Vida com Ele. É bom lembrar aqui daquilo que diz lá no Evangelho de João, o texto que estamos lendo, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus estava dizendo, vida eterna vem a partir do relacionamento que a pessoa tem comigo. Podemos lembrar também de João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor, então o caminho do Novo Testamento é exclusivista? É. Pastor Paulo, então o caminho do Novo Testamento é absolutamente exclusivista? Sim. Sim, ele é exclusivista. É uma via de uma mão só. Segundo o Novo Testamento, é um caminho só. É o caminho de Jesus de Nazaré. E se Jesus não estiver nessa trajetória, nessa caminhada, não tem salvação. É o que ele mesmo falou. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém. As pessoas gostam da primeira parte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a outra parte não presta atenção. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a única via de você conhecer a Deus é por meio da conexão com Cristo. Senão você não conhece a Deus de verdade. Você fica tateando. Fica naquela fé genérica que acredita em tudo. Acredita nos salteadores, nos mercenários, acredita nos cristais e tantas outras coisas que também não são oferecidas nos dias modernos. Não é assim? Mas a Bíblia está dizendo que é um caminho só. É uma trajetória só. Mas além de Jesus mostrar que Ele é o que nos leva para esse caminho da vida eterna, temos aqui a citação da palavra pastagem. E isso é lindo. Sabe o que é a pastagem aqui? É o alimento. É o alimento para a nossa alma. E você precisa. Você precisa disso. E sairá, diz o versículo 9, e achará pastagem. O que significa isso? Meu irmão, minha irmã, é a comida. Você está aqui no culto, talvez você não está nem percebendo isso direito, mas você está recebendo a comida. A gente, quando estuda aqui a palavra mais profundamente, nos grupos de discipulado, aqui na igreja, a pessoa nem percebe, porque tantas vezes ela entra no grupo completamente raquítica, espiritualmente falando, ou não tem conhecimento de nada. É normal isso. Mas de repente ela começa a receber a pastagem. Começa a comer. E começa a sair daquele raquitismo espiritual. Começa a adquirir força, entendimento, percepção, inclusive começa a ouvir a voz do Mestre. E começa a se afastar das besteiras da vida. Porque começa a ouvir a voz do Mestre e começa a tomar corpo. Por quê? A pessoa está comendo. A pessoa está recebendo a pastagem. Meu irmão, sem essa pastagem você perece. Você se torna um raquítico espiritual. E por isso que tem muita gente que está por aí na vida, fazendo dinheiro, trabalhando, com pompa aí na cidade, mas espiritualmente um raquítico. Sim, espiritualmente um raquítico. Por quê? Porque não recebe o alimento. O alimento de Jesus não tem nada a ver com aquilo que você compra no mercado. O alimento de Jesus não tem nada a ver com, enfim, a lancheria que você frequenta. O alimento de Jesus é outra história. É outra categoria.
O alimento de Jesus tem a ver com aquilo que nós estamos agora aqui partilhando. O alimento de Jesus tem a ver com o ensino de Jesus. O alimento de Jesus tem a ver com a palavra de Jesus. O alimento de Jesus tem a ver com a pregação da palavra de Jesus. E isso não é obra do supermercado, isso não é obra da pizzaria, isso não é obra de nenhum lugar. É obra da igreja, do corpo de Cristo, que alimenta, que ensina, que oferece a pastagem para você não ser um raquítico espiritualmente falando. E se você entra aqui como um raquítico espiritualmente falando, e se você começa a levar a sério, você começa a se libertar desse raquitismo. Você começa a crescer. É isso que Jesus está dizendo. Então, ovelhas, meus irmãos e minhas irmãs, ovelhas são nutridas por Jesus. E aí, elas começam a ter a vida em abundância. Veja o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Vamos ler juntos agora esta parte? Vamos lá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, então você já começa a entender algo aqui hoje. Não é projeto de Jesus para a sua vida que você não tenha uma vida em abundância. Já notou isto? Não é projeto dele. Vamos entender esta palavra abundância. Essa palavra que você está vendo no texto, abundância, vem do grego perissós. Sabe o que significa isso? Significa algo além da medida. Abundância é algo além da medida. Algo que ultrapassa o limite esperado. Então, quando a gente recebe o alimento de Jesus, a pastagem de Jesus, a gente começa a ter vida em abundância. Peraí, mas a minha vida parece que é um amontoado de tragédias, de fracasso, de depressão, de angústia que não vai embora. Eu me sinto o pior de todos, o mais fracassado de todos, o mais doentio de todos, a mais doentia de todas, a mais abandonada de todas. Então, peraí, meu irmão. Precisamos reavaliar. Um discípulo pode tantas vezes se sentir mal? Pode. Mas esse não vai ser o estilo de vida dele. Porque ele acredita que Jesus está alimentando ele com a sua pastagem celestial. E por isso que ele levanta. Então, quando falamos de vida em abundância, é aquilo que ultrapassa o limite. O que entendemos? Quando estamos recebendo esse alimento de Jesus, essa pastagem de Jesus, quando somos ovelhas, quando somos discípulos, o alimento produz algo inesperado na nossa vida. A gente se levanta com mais força que a gente achava que poderia ter. Sim. Eu vi isso na minha vida de pregador. Um menino complicado na igreja, muitos anos atrás, há quase 30 anos, se converteu, nunca pensou no chamado, nunca pensou na pregação da palavra, nunca pensou em nada disso, mas me conectei com a fonte, que era Jesus. E de repente a capacitação de Deus veio. Eu vejo às vezes pessoas dizendo: Deus parece que não vai me usar nunca, eu me sinto tão fraco, não consigo desenvolver nada na igreja, todo mundo tem ministério e eu não tenho, tal pessoa está se levantando para ter ministério, eu estou aqui, quem sabe há 10, 5, 6 anos, não vejo nada, não vejo nenhuma frutificação, não consigo evangelizar ninguém, não consigo exercer nenhum tipo de dom. Está sempre procurando onde está o meu ministério. Será que tem algo? Será que Deus tem algo para mim? Será que Deus tem efetivamente algo para a minha vida? Tem, meu irmão. Tem sim. Mas isso tem a ver com o alimento. Quando você recebe a pastagem de maneira adequada, você levanta, você é nutrido. Ovelhas são nutridas por Jesus. E em quarto e último lugar eu digo que ovelhas, amigos e irmãos, estão seguras em Jesus. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Que tremendo, não é?
Dou a minha vida pelas ovelhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu comigo ali a gruta, lá em Belém, da foto que eu tirei, lá em Israel? Você já entendeu? Ficava um homem na porta, depois chegava o pastor, havia esse trâmite entre eles, o pastor entrava, cuidava das ovelhas, muito bonito, muito legal. Creio que todo mundo aqui entendeu. Mas uma pergunta que se levanta: será que esse pastor que estava cuidando das ovelhas, lá na Palestina do primeiro século, será que ele daria vida pelas suas ovelhas? Pense agora comigo. Será que ele daria vida pelas suas ovelhas? Pense. O homem que tinha a sua família, que tinha os seus filhos, que ganhava dinheiro vendendo carne de ovelha, gordura de ovelha, leite de ovelha. Será que ele vendo uma ovelha avançar na direção do precipício, ele pulava na frente para salvar a ovelha? O que você acha? Claro que ele não fazia isso. É lógico que ele não fazia isso. O homem precisava trazer comida para casa, alimentar os seus filhos. Ele não ia dar a vida pelas suas ovelhas. Ele não ia fazer isso. Aqui é prerrogativa única de Jesus de Nazaré. Então temos uma diferença aqui entre o pastor da Palestina do primeiro século e o nosso bom pastor, que é Jesus. Porque esse sim deu a vida pelas suas ovelhas. O pastor lá da Palestina do primeiro século, se fizesse isso, podemos chamar de suicídio profissional, não é? Ninguém aqui vai fazer suicídio profissional. Agora, a caminhada de Jesus aqui agora, ela é diferente. Por quê? Porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Se a gente lê Mateus capítulo 20, versículo 28, você vai ver o Novo Testamento dizendo, o Senhor Jesus dizendo, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bonito, não é? Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que aconteceu? Em seu sangue, ele comprou a sua igreja. Por meio da sua morte, do sangue vertido na cruz do Calvário, ele comprou a sua igreja e ele comprou você. Ele comprou a sua igreja, ele comprou o seu povo, ele comprou você. E esse povo que agora foi comprado por ele, ele protege. Esse povo que ele comprou, ele os levará em absoluta segurança até o céu. Ovelhas estão seguras em Jesus. Você não precisa ficar desesperado. Não precisa achar que amanhã, diante de um pequeno deslize, você vai perder a sua salvação ou a vida eterna, como muitos acreditam por aí. Não, você não precisa cair em nenhuma besteira desta ordem. Você tem que acreditar que o bom pastor deu a vida por você e ele vai conduzir você até o final. Termino minha mensagem dizendo, meus amigos, que privilégio, não é? Privilégio de sermos ovelhas. É a bênção maior que podemos desfrutar. Privilégio de sermos ovelhas do aprisco do Salvador. Não existe lugar melhor para você habitar. Não existe lugar melhor para a sua família habitar. Nele, em Jesus, a nossa alma é nutrida, nele nós estamos seguros. Eu quero fazer uma oração, só avisando lá, vai ter uma apresentação agora na sequência.